Bom dia, o meu nome é Daniela Vieca Borges, eu estou cursando licenciatura em Pedagogia no Centro Universitário Internacional da Uninter e estou aqui para apresentar para vocês a terceira aula do meu curso de extensão. Na aula anterior, eu destaquei uma série de benefícios que a leitura pode nos proporcionar. Na aula de hoje, eu estarei apresentando para vocês como a leitura é importante para o controle das emoções. A seguir, eu estarei apresentando os slides da aula para uma melhor compreensão do tema. Desde já eu agradeço a todos que estão curtindo, comentando. Então, boa aula e vamos aos slides. A leitura no controle das emoções. A leitura pode ajudar a aumentar a inteligência emocional. A inteligência emocional é descrita como um tipo de inteligência social que permite às pessoas lidar com suas próprias emoções e com a dos outros. Discerni-las é usar e compreender essa informação emocional para orientar seus pensamentos e suas condutas. Essa habilidade é o que vai diferenciar você de outros profissionais quando estiver em situações de desconforto. Um bom profissional é capaz de enxergar o problema de forma clara e racional, para resolvê-lo sem ser prejudicado pela falta de controle das próprias emoções. Desenvolver sua inteligência emocional faz parte do processo de autoconhecimento. Reconhecer e entender os próprios sentimentos é o primeiro passo para aprender a lidar com momentos de tensão. Reconhecer e gerenciar suas emoções é um caminho de aprendizado que deve ser constantemente aperfeiçoado. Pensando nisso, selecionei 5 livros fundamentais para te ajudar a entender e desenvolver a sua inteligência emocional. Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Considerando a leitura obrigatória quando se trata de inteligência emocional, esse livro de Daniel Goleman revolucionou a maneira de pensar a inteligência. Partindo de casos cotidianos, o autor prova como a incapacidade de lidar com as próprias emoções pode prejudicar a experiência escolar, a carreira profissional e a vida em geral, utilizando exemplos marcantes. Ele apresenta as 5 habilidades-chave da inteligência emocional e mostra como elas influenciam no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, até no nosso bem-estar físico. 2. Agilidade emocional, de Susan David. Depois de 20 anos de estudo sobre as emoções e a autorrealização, Susan David descobriu a forma como as pessoas lidam com o mundo em que vivem. É o que determina o quanto serão felizes e bem-sucedidas, por mais inteligente ou criativa que sejam. A autora defende o conceito de agilidade emocional como forma de encarar as transformações de um mundo cada vez mais ágil. Entender as emoções é impedir que elas nos dominem. 3. Inteligência Emocional 2.0, de Travis Bradley e Jean Graves. Os requisitos para ser um bom profissional mudaram com o passar do tempo. A inteligência emocional tornou-se essencial para alcançar posições de destaque em uma empresa. Aplicar essa habilidade na vida prepara as pessoas para enfrentar desafios e prazos que normalmente geram aflição. Para Bradbury e Graves, abordar um tema de maneira didática e explicativa, com exercícios diários para lidar com situações em que muitas vezes o pior oponente somos nós mesmos. 4. Comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. Rosenberg apresenta um manual prático e didático, com uma metodologia autoral focada em aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. As lições são aplicáveis em situações que exigem uma comunicação clara e ainda assim empática. Psicólogo clínico e criador do método Comunicação Não Violenta, o autor ensina formas de se libertar de condicionamentos limitantes, mudar padrões de pensamento que levam a discussões, resolver conflitos de maneira justa e pacífica e criar relacionamentos baseados em respeito, compaixão e cooperação. 5. O poder de uma boa conversa, de Alexandre Henrique Santos.
Inicialmente pensado para pessoas que utilizam a conversa como um meio de servir ao próximo, esse livro passou a ser útil para qualquer pessoa que deseja melhorar a qualidade de seus diálogos e vínculos interpessoais. Focado em comunicação e empatia, o autor apresenta informações técnicas e dicas sobre neurolinguística, neurociência e psicologia positiva, para aplicar a capacidade de criar diálogos empáticos. Controlar suas emoções para lidar consigo mesmo e com os outros precisa de ser um processo consciente e equilibrado. Não significa que você precisa ser frio e racional o tempo todo. Muito pelo contrário. A inteligência emocional permite que você expresse suas emoções de forma adequada a cada tipo de situação, sem que você sinta que está fora do controle. Enquanto estiver lendo esses livros, tente se lembrar de situações da sua vida em que você poderia ter reagido de outra forma, ou que teriam um desfecho melhor se você estivesse no controle das suas emoções. Fazer esse paralelo é o que vai te ajudar a absorver os conhecimentos e aplicá-los de fato na sua vida. Esses foram apenas algumas indicações de autores consagrados no tema inteligência emocional. Vale ressaltar que toda leitura é válida e tem algo a nos acrescentar. Convido vocês a assistirem o vídeo de Daniel Goleman, A Inteligência Emocional, retirado do canal Rodrigo Fonseca. Obrigada, então, a todos que assistiram a nossa terceira aula. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tenha todos um bom dia. Você sabe quem é Daniel Goleman? Trata-se de um psicólogo, escritor e PhD da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e é considerado o pai da inteligência emocional no mundo inteiro. O especialista foi responsável por popularizar o conceito de inteligência emocional por meio do seu best-seller, publicado em 1995, que vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. Goleman ensina que o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência emocional de qualquer pessoa. Não há loteria genética que define vitoriosos e fracassados na vida. E, embora existam pontos que determinam o temperamento, muitos dos circuitos cerebrais da mente humana são maleáveis e podem ser trabalhados e desenvolvidos. Portanto, de acordo com Goleman, temperamento não é destino. Daniel Goleman define a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e também gerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos pessoais ou profissionais. Para Goleman, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Como exemplo, o especialista aponta que a maioria das situações de trabalho e da vida são envolvidas por relacionamentos entre pessoas. Isso significa que indivíduos que sabem se relacionar, ou seja, que possuem afabilidade, compreensão e gentileza, têm mais chances de alcançar o sucesso do que os outros. Agora, vamos falar das principais habilidades da inteligência emocional propostas por Goleman. Autoconhecimento emocional é a capacidade de reconhecer as próprias emoções e sentimentos. A ausência da habilidade em reconhecer como realmente nos sentimos nos deixa à mercê das emoções. Quando aprendemos a reconhecê-las, passamos a pilotar melhor as nossas vidas. Controle emocional é a habilidade em lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida. É ter consciência das emoções negativas que nos bloqueiam e poder se libertar delas por meio de um processo dirigido pela razão. Se estamos tristes, podemos escolher pensar de maneira otimista ou então decidir fazer um passeio quando estamos com raiva. Porém, se não conseguimos reconhecer essas emoções que estamos vivenciando naquele momento, dificilmente podemos fazer algo a respeito delas. Automotivação é a capacidade de dirigir emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Se nos deixarmos levar pela ansiedade e pelos aborrecimentos, dificilmente conseguimos nos concentrar na tarefa que estamos realizando. Por outro lado, se estivermos motivados, encontraremos prazer no trabalho e não perderemos a calma durante o período de espera pela gratificação. A empatia
também é uma habilidade proposta pela inteligência emocional e diz respeito à capacidade de reconhecer as emoções das outras pessoas. Ter empatia permite reconhecimento das necessidades e desejos dos outros, permitindo-lhes a construção de relacionamentos saudáveis e eficazes. Ou seja, se colocar no velho e bom sapato do outro. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Os relacionamentos interpessoais e habilidade de interação com outras pessoas, utilizando competências sociais, é saber gerir os sentimentos das outras pessoas. Funciona como uma base que sustenta a popularidade, a capacidade de liderança e a eficiência interpessoal também. Todos os seres humanos possuem a capacidade para desenvolver qualquer uma dessas habilidades que foram citadas neste episódio e destacadas por Goleman. Suas competências emocionais podem ser treinadas e aprimoradas com a construção de novos hábitos e novas maneiras de pensar e se comportar. Mas é claro, a base principal de tudo isso é a experiência humana, ou seja, se permitir viver na prática tudo isso, sair simplesmente da teoria e viver cada uma dessas habilidades, experimentar cada uma dessas habilidades no seu dia a dia. Então vá lá, coloque na prática cada uma dessas habilidades aí propostas por Goleman e pela inteligência emocional e veja aí, saindo de uma situação difícil para uma situação resolvida, de um insucesso para o sucesso, da sombra para a luz, e descobrir que você pode sim mudar as suas emoções e com isso mudar os resultados da sua vida. Curtiu, dê o seu like, compartilhe aí com pessoas que estão passando por uma falta ou por um desequilíbrio emocional e te espero no próximo episódio do Faça Acontecer com a Inteligência Emocional. Um beijo e até lá!